Aqui no estúdio eu recebo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que vai falar com a gente, entre outros assuntos, claro, a aplicação da terceira dose aqui no estado do Maranhão contra a Covid-19. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, como é que você chegou à conclusão em relação à necessidade dessa vacinação? Então, Dalberto, é importante salientar que a gente chegou a essa conclusão baseada em pesquisa, tá? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde motivou o Ministério da Saúde a fazer esse tipo de pesquisa. A gente começou a ter um problema, de fato, era esperado a gente ter casos, mesmo de pessoas vacinadas com 2 doses de Covid, mas não casos graves e nem tantos óbitos quanto a gente teve. Então a gente foi fazer a pesquisa para entender por que isso estava acontecendo. E ao longo do tempo, a gente pôde verificar que, sobretudo na população idosa, na população acima de 55 anos, as células T, que são responsáveis por dar essa proteção, elas não dão a resposta adequada ao longo do tempo. Ou seja, a eficácia da vacina ela vai diminuindo ao longo do tempo. Não é que a vacina não tem eficácia, ela tem. Só que ela vai perdendo força ao longo do período. De modo que a gente vai ter essa dose de reforço, a princípio, na população acima de 70 anos, tá? E nos imunossuprimidos. Eu tenho 69, eu tenho 68, eu queria tomar a dose de reforço. Vai chegar a sua vez. Mas nesse primeiro momento, a gente vai dar essa dose de reforço para quem tem acima de 70 e para os imunossuprimidos no Brasil inteiro a princípio do dia 15 de setembro. E essas pessoas que têm direito à vacinação, mas elas têm que respeitar esse período de aplicação da segunda dose, né? Não é qualquer pessoa nessa idade, nessa situação que se enquadra para receber. Não, são pessoas que tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses, né? Então são os primeiros. Em geral, são pessoas que vacinaram com Coronavac, porque era a vacina que a gente tinha no início do ano. E é importante dizer também que a gente vai fazer uma combinação heteróloga. Que é isso? A gente vai combinar vacinas diferentes. Isso também foi feito na pesquisa. E é incrível o resultado que a gente chegou. A combinação de vacinas diferentes, ela dá resultado melhor do que ter 3 doses de uma mesma vacina. Que as pessoas às vezes pensam assim, eu queria tomar da mesma, eu tomei a primeira uma dose por exemplo, Pfizer, eu quero a segunda também. Não é assim. E não é assim. Então, assim, é como se fosse assim, em vez de tomar 2 doses de Pfizer, seria melhor ter tomado uma dose de Pfizer e outra da AstraZeneca. Entendi. A gente só conseguiu esse resultado na pesquisa. Então, com cautela, com cuidado, o que a gente está fazendo? 2 doses de Coronavac, a dose booster, que a gente está chamando, a dose de reforço, ela vai se dar com Pfizer nesse momento. É bom lembrar também, secretário, para não gerar uma situação de pânico nas pessoas em relação mas se eu vou ter que tomar a terceira dose, então significa que a minha situação está pior em relação às outras pessoas, como é que fica? Aí eu já vou tentar evitar, enfim, criar esse clima de tensão e de medo. Não é essa a necessidade. Não é clima de tensão, não é clima de medo. Você está protegido com 2 doses. A gente vai dar uma dose de reforço para você. Agora tem que ter cuidado, né? Talvez a gente tenha baixado a guarda muito cedo. Eu sei que tem mais de 3 milhões de pessoas no Maranhão já tomaram a primeira dose. Sim, ótimo, mas pouco mais de 1 milhão tomou 2 doses. Então, assim, para você estar de fato protegido, são 2 doses. E não adianta eu estar protegido se o Adalberto não está. Se o pessoal aqui do estúdio não está. Todo mundo tem que tomar as 2 doses, para a gente ter certeza de que o vírus vai ter menor probabilidade de circular. É isso que, infelizmente, as pessoas ainda não entenderam. Então, mesmo tomando 2 doses de vacina, no estágio que a doença se encontra no país, a gente ainda tem que tomar precaução. Então, usar máscara, evitar espaço com muita gente fechado. Espaço aberto, você ir para a praia, né? Você ir para um parque, ótimo, não tem problema nenhum. Você mantendo ali aquele cuidado para não estar muito aglomerado, ok. Lugar fechado já é mais complicado. A gente tende a continuar evitando lugar fechado enquanto a gente tiver a doença nesse estágio. Secretário, há também uma outra situação que é relacionada às pessoas que a gente tem ainda a dificuldade no Brasil inteiro das pessoas voltem para tomar a segunda dose. Né? Então, quer dizer, esse é o quadro que a gente está. A gente vai vacinar a terceira dose agora em setembro, mas tem muita gente que não tomou a segunda dose. O que dizer essas pessoas que estão nos assistindo do Maranhão inteiro e que não voltaram para tomar essa dose? Adalberto, esse é um pedido que eu faço aqui. Se eu pudesse, eu ficaria de joelho para pedir para a população voltar para tomar a segunda dose. A gente tem mais de 4 milhões de doses aplicadas no Maranhão. Mais de 3 milhões de maranhenses já tomaram a primeira dose. Mas pouco mais de 1 milhão tomou a segunda dose da vacina. Só em São Luís, mais de 100 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Esse é o pedido que a gente faz para todo mundo. Voltem.
voltem para tomar a segunda dose. Só com 2 doses você vai estar imunizado, você vai estar protegido contra a Covid-19. Uma dose só não basta. Se isso não acontecer, Adalberto, se a gente não tiver até o final do ano 5 milhões de pessoas aí vacinadas no estado, mais ou menos, esse é o número ideal, a gente não vai controlar a doença. Sem controlar a doença, como é que a gente vai pensar em carnaval? Como é que a gente vai pensar em Réveillon? Não tem condição da gente pensar nisso. Então, esse é o pedido que a gente faz para todo mundo. Volte. Você conhece seu vizinho, um parente, seu amigo, leve ele para tomar a segunda dose. Tem dose sobrando. Hoje não tem falta de vacina. Tem dose sobrando. A gente tem condição de imunizar essas pessoas, de imunizar a sociedade e aí controlar a doença. Já foi possível identificar por que essas pessoas não estão voltando, secretário? Há uma preocupação nesse sentido, alguma pesquisa nessa direção? E como é que está, inclusive, a busca ativa para ir até as pessoas que não vacinaram? Então, esse é um pedido que eu faço para todos os prefeitos e prefeitas, que é poder fazer o sentido inverso. Se na primeira dose todo mundo veio atrás da vacina, eu acho que na segunda dose a vacina vai ter que ir atrás das pessoas. As pessoas não estão querendo voltar. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar a vida das pessoas, a gente vai fazer. Alguns estados estão fazendo isso com sucesso. A Bahia, por exemplo. A gente está dando prêmio para as pessoas, né? Mas os municípios precisam voltar. Então, assim, em vez de ter poucos pontos de vacinação, talvez seja o momento de eu ter pequenos pontos de vacinação perto da casa das pessoas, para facilitar. Em vez da pessoa ter que pegar um ônibus para ir vacinar, não, ela pode vacinar lá pertinho da casa dela, no posto de saúde, em pequenos regimes de mutirão ali que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que repensar a estratégia, as prefeituras precisam repensar essa estratégia para tentar ir atrás dessas pessoas que não se vacinaram. Isso, hoje a gente tem tudo informatizado, a gente tem como tabular, saber onde é que as pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. E, sobretudo, as pessoas estão dizendo que não vão tomar, veja só, Adalberto, porque tiveram reação na primeira dose. Então, assim, eu prefiro ter um dia de reação do que parar entubado no hospital. Eu acho que essa é a lógica que as pessoas têm de entender. É muito melhor ter um dia de febre, um dia que eu não vou me sentir bem, porque eu tomei AstraZeneca, por exemplo, e ter isso de novo na segunda dose, do que eventualmente ter de parar no hospital em razão da Covid. Uma preocupação que pode surgir vocês já estão fazendo o chamamento para setembro para a terceira dose. Isso não pode colocar em risco a vacinação dos outros grupos? Não, porque a gente contratou mais doses do que o necessário para o país. O país tem contratado 600 milhões de doses. Isso foi uma briga nossa com o Ministério da Saúde também. Por quê? Não dá para contratar só o número de doses suficientes para imunizar 2 vezes a população. A gente precisaria de 400 milhões de doses. Então tem mais de 100 milhões de doses sobrando, em tese, né? A gente sabia que poderia acontecer uma eventualidade dessa e a gente precisar de uma dose de reforço. Então, esse processo de imunização também, ele se baseia nisso, em precaução. E essa precaução está se mostrando agora necessária da gente ter doses a mais para garantir a dose de reforço sem perder a sociedade que precisa tomar ainda a segunda dose. Aqui em São Luís, vacinação começa hoje, dia 15 de setembro, repito, em todo o estado, a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Secretário, vamos falar sobre o caso do tripulante filipino que foi identificado com Covid aqui no estado. Como é que está a situação? Ele continua hospitalizado na UTI? O tripulante ele continua hospitalizado, confirmado o Covid, a gente não tinha confirmação a princípio. A gente está esperando o exame genético para confirmar de que variante se trata. Mas ontem a gente teve a confirmação de outros tripulantes também com sintomas, né? Então vão ser hospitalizados também. É provável, o primeiro a Covid, é provável que os demais também o sejam. Então a gente está tomando todas as precauções, todos os cuidados necessários, como tivemos no primeiro caso. A gente vai fazer rastreamento de contato de todo mundo para tentar evitar a transmissão comunitária da variante Delta, né? Essa é a nossa preocupação hoje. Já tem a transmissão comunitária da Delta em muitos estados e ela rapidamente se torna dominante. Então essa é a nossa preocupação, é evitar ou quebrar essa cadeia de transmissão para que ela não se torne dominante no estado. Esses novos tripulantes, a mesma embarcação, qual a quantidade de pessoas? São 4 pessoas a mais confirmadas com sintomas de Covid. Nessa mesma embarcação? Nessa mesma embarcação. Secretário, a redução do tempo de aplicação da segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer vai acontecer? Ela vai acontecer, isso é importante. A gente também fez outra pesquisa que era para verificar o tempo ótimo de aplicação da vacina. E a gente chegou no intervalo entre 8 e 12 semanas. Então a gente vai aplicar com 8 semanas. Isso também é uma das razões para a gente tentar conter a variante Delta no país. A gente já tem ela dominante no Rio. No Rio a gente já voltou a ter 90% de ocupação de leitos em razão da Delta. Ela
tem um predomínio já grande em São Paulo, a gente tem ela no Espírito Santo, no Ceará, teve em Uruçuí, aqui no Piauí, fronteira com o Maranhão, então a gente já tem que ficar atento, porque pode ser, e do jeito que ela está indo, ela vai se tornar dominante no país, então é natural que venha acontecer também no Maranhão. Então a gente tem que se precaver, tentar imunizar um maior número de pessoas antes que a gente tenha a prevalência da Delta aqui, para não acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, que chegou a ter 200 óbitos por dia, hoje voltou a ter mais de 1.000, infelizmente. Preocupação, alerta também lá na cidade de Timon. A gente está falando ao vivo para lá, ao lado ali de Teresina, já que Teresina já tem um registro, né, dessa variante. É um alerta também para Timon, porque a gente sabe do fluxo, Uruçuí é do lado de Benedito Leite, Timon é do lado de Teresina, o fluxo entre as cidades é muito intenso, então a gente tem que ter esse cuidado, essa precaução, para que a gente não tenha explosão aí de uma nova variante muito mais contagiosa. A gente viu o que a P1 fez em março e abril no país. A gente não quer que aconteça uma terceira onda em razão da Delta no Brasil. Situação hospitalar no estado? A situação hospitalar ela continua diminuindo, a nossa ocupação está bem baixa hoje. A gente já continua fazendo reversão de leitos. A gente está fechando hospitais de campanha, está voltando, a gente não recebe mais pacientes com Covid no Macieira, por exemplo. Está voltando nossas cirurgias eletivas, está voltando em regime de mutirão. A gente quer que isso permaneça para que a gente não tenha, por assim dizer, está bem baixinho a procura por casos de Covid, inclusive aqui em São Luís mesmo, um número quase irrisório, e a gente não quer que isso retroceda, né? Que a gente volte a um cenário. Hoje a gente tem 1/3 dos pacientes que tinha, por exemplo, 6 meses atrás, internados. Obrigado, secretário, por essa entrevista ao vivo aqui para todo o estado. Eu que agradeço.